a palavra yoga ou yoga, como que se fala, isso é o que menos importa, mas é importante, sim, pelo menos você ter uma noção da origem. Tudo eu gosto de saber ali, toda árvore tem uma semente, então é importante você conhecer na semente, você conhece os frutos da árvore. Então, o yoga é uma palavra de origem sânscrita, tá? Que lá é uma língua antiga na Índia e Nepal, que a raiz é yut, e significa unir, né? Integrar. Então, basicamente, se você for pensar, a maioria das pessoas só vê, né, essa imagem da postura do yoga, imagina que o yoga é só essa parte. E justamente eu quero mostrar para vocês aqui de uma maneira rápida, simples, né, que tudo a gente tenta passar da maneira mais simplificada para que todos possam entender. E depois, dentro da nossa comunidade, a gente consiga se aprofundar. Mas o importante é que o yoga é a união, né, a reintegração do corpo com a mente, levando ao equilíbrio do ser. Tá? Então, isso aqui pode ser uma das formas da gente falar sobre, que é justamente para a gente ter um estado mais elevado da nossa existência. E aí, quais os benefícios, né, de você agregar o yoga com os óleos essenciais? Porque eu entendo hoje que eu estou nesse caminho com os dois, né, e principalmente agora levando para as pessoas a mensagem de saúde, que dá para você potencializar, e os óleos essenciais se encaixam, como a gente falou, no Reiki, também se encaixam em diversas questões. E o yoga com os óleos essenciais, você vai ter mais flexibilidade, mais equilíbrio, força para o corpo. Então, essa é a parte mais física, tá? Ele te ajuda também a manter a calma e o foco para a mente. Então, se você usar até os óleos essenciais, vai potencializar isso. Harmoniza as emoções que você pode ter através da respiração, equilibra a frequência cardíaca e pressão arterial, então também vai te apoiar, e tem óleos que também ajudam nisso, né, dão um suporte para isso, inclusive níveis de cortisol, que é o que, se estiver desequilibrado, vai te promover mais estresse, mais ansiedade, então você consegue reduzir através dessas práticas do yoga, através das práticas que eu vou falar um pouquinho sobre elas, e inclusive alguns óleos essenciais que você pode utilizar. Sono, né? Também tem a questão da qualidade do sono. Então, por isso que eu falei no final que a gente vai fazer uma prática especial. E também, né, muitas pessoas acabavam percebendo que equilibra o metabolismo, equilibra o sistema endócrino, que as posturas que a gente faz acabam estimulando, né, glândulas que a gente tem, apoia o detox. Inclusive, quando eu dava aula, muitas pessoas chegavam para mim, estou eliminando líquido, né? Aquela retenção de líquido, e estou emagrecendo. Então, os óleos essenciais podem complementar isso, e eu espero que você entenda que é possível, sim, você incluir o caminho do yoga. Mas o caminho do yoga, eu vou trazer aqui algo que é milenar. Então, é importante você conhecer, tá, a história, um pouquinho da história. Então, existe um grande mestre, né, que é considerado um grande mestre, que desenvolveu um dos textos do Yoga Sutras de Patanjali, onde ele dividiu lá, né, em 8 partes, tá? 8 partes do yoga, 8 membros do yoga. Que aí é onde as pessoas confundem porque elas só vê uma parte ou desassociam das outras, tá? E isso aí a gente está falando, gente, de 200 anos antes de Cristo. Então, assim, são coisas realmente milenares. Até hoje, vocês vão perceber que se você aplicar na sua vida, você vai ter um equilíbrio. Então, eu vou falar rapidamente, tá? Até porque isso aqui dava uma aula para cada desses 8. Então, depois a gente se aprofunda em uma outra oportunidade. Mas, por exemplo, um dos valores é os yamas, né? Que são valores éticos e sociais, que é onde você tem aquela história do ahimsa, né? Que é a não violência, por exemplo, é a base de tudo. Você não ser violento com o seu corpo, você não ser violento com o próximo, você ser gentil com o próximo, com os animais, com a natureza. Se você praticar isso, você está dentro do caminho do yoga. Então, a veracidade, satya, você falar a verdade, você ser verdadeiro com você ser verdadeiro com o próximo, tá? Também é mais uma parte dos yamas. Aí tem o asteya, né? Que é não roubar. Mas o não roubar não é só no sentido físico, né? Às vezes roubar uma oportunidade, às vezes querer, né, dar aquele jeitinho e tal. Tudo isso também está dentro do caminho da filosofia do yoga, tá? Tem a questão da abstinência, você não está louco ali nos prazeres, nas questões e tal, você conseguir fazer realmente
uma concentração, saber que tudo leva ao equilíbrio. E também você, na questão da não acumulação, você não acumular pelo ego, né? Só consumo desenfreado, todas essas coisas, isso tudo são os yamas. Imagina aí, diz aí no chat se você, de repente, você praticar isso de 200 anos atrás, 200 anos antes de Cristo, né? Na verdade, mais de 5.000 anos atrás, a gente já tinha esse caminho, né? Que até hoje ainda são valores muito importantes. E aí depois o niyamas, né? Que são práticas pessoais, que é da onde são as purificações que a gente pode ter, né? A entrega que a gente pode ter. Então, daí que vem também aquelas práticas de detox que já existiam antigamente, né, que você vê lá pelo ouvido, pelo nariz, limpezas e tal, interna, externa, você realmente está contente com o que você tem, né, as questões de penitência, tudo isso não tem uma via, apesar, né, de ter o hinduísmo, ter seguido alguma religião, você não precisa ser de uma religião e você não tem conexão com uma religião quando você pratica o yoga. É um caminho, é um caminho que você pode levar ali para o autoestudo, a rendição ao eu superior, né, ao poder superior, que aí você pode, se você tiver uma religião, perceber que tem conexão, é uma coisa que realmente tem conexão. Aí vem a parte que as pessoas mais conhecem aqui no Ocidente, que são os asanas, que são as posturas, onde você vê aquelas pessoas de ponta cabeça, pessoa fazendo uma postura assim, por exemplo, aí na imagem tem uma das posturas, que é o quê? Para o yoga, o corpo você tem que preparar. Então, é um preparo que você faz no corpo para que ele esteja preparado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para você conseguir ir além do corpo, ou seja, ir para a meditação, fazer realmente a iluminação, né, que a gente chama dentro do yoga. E aí, por isso que todas as aulas de yoga, as práticas de yoga, você vai ter força, né, algumas asanas para desenvolver força, muscular, esquelética, flexibilidade também, então sempre tem flexibilidade e equilíbrio, né? Então, por isso que tem algumas posturas que vão te levar a essa prática. E é uma prática, né? Você começa devagar e aí você vai desenvolvendo. A outra prática que algumas pessoas conhecem, né, isoladamente, que é a prática do pranayama, que tem a ver esses 8 termos, né, esses outros movimentos do que Patanjali já coloca lá atrás. O que seriam? Técnicas de respiração. Então, você ter técnicas de respiração, para que você faz essas técnicas, utiliza essas técnicas? Primeiro, para você fazer com que a energia vital, por yoga a gente chama de prana, né? Alguns caminhos têm outros nomes, mas no Oriente a gente sabe que tem essa consciência que existe uma energia vital que você traz através da respiração, que precisa ter esse equilíbrio. E aí, com isso, também reduzir a sua atividade mental, e só assim você vai conseguir meditar. Não adianta você, né, querer parar os seus pensamentos, que isso não funciona. Agora, através de técnicas de respiração, que é o pranayama, você vai conseguir. E o pratyahara é quando você faz o controle dos sentidos para justamente ter a conexão interior. Então, você vai passar por uma etapa, perceba que é uma etapa, você desenvolveu o corpo, depois você respirou, depois, de repente, você vai controlar o seu sentido, por isso tem algumas técnicas que são para observação, algumas coisas assim. E aí tem o estado da Hara, que é a concentração mental, tá? Pode perceber que você vai evoluindo. Então, depois que você já está praticando tudo isso, você vai encontrar um propósito para você ter aquela concentração, tá? E aí você conseguir dar como se fosse assim, bater a porta da meditação. É onde você vai bater na porta da meditação, que é o dhyana, que é onde você realmente entra num estado meditativo, onde seu corpo está ali. Por isso que você vê yogis ali, né? Na Índia tem muito ali, fica dias em meditação e sem movimentar. A gente, às vezes, fica ali, dá uma coceira, já para e tal, por quê? Sua cabeça e seu corpo não está preparado, né? Às vezes, por isso que a gente fala que os óleos essenciais conseguem fazer essa conexão, porque você também tem a questão, às vezes, física, né? A digestão não está boa, você não está dormindo bem, e aí, com os hábitos que a gente ensina na nossa comunidade, com os óleos essenciais, uma boa alimentação, você vai saber como se preparar para chegar no 7º nível. O 8º nível, eu já digo que é algo assim, o objetivo de todo o yoga, e eu acho que é o objetivo de qualquer pessoa que está mais consciente, que é o quê? Você entrar no estado profundo de meditação, onde você e o todo é um só, né? Que eles chamam do samadhi, é onde você encontra o todo e você não se identifica mais com os egos, e aí aquele estado de meditação é onde esses yogis que eu falei, eles estão num
numa etapa mais profunda na meditação, tá? Raramente, né, a gente tá, às vezes tem alguns estágios que você consegue entrar, mas dificilmente você consegue permanecer sem uma prática, não é de um dia para o outro. Por isso que a gente traz você para a comunidade para a gente praticar junto isso também, tá? Então, aí existem diversas linhas do yoga, tá? O caminho é um só, mas existem diversas linhas que lá, lembra, ó, bem milenário, né? Foi trazendo para cá. Então, tem o Hatha Yoga, o Karma Yoga, o Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga. Cada um tem uma característica principal, né? O Kriya, o Ashtanga, o Vinyasa, o Iyengar. Eu, na minha formação, passei por alguns, né? A gente aprendeu alguns, o que cada um faz, e aí você aplica, né? Tem pessoas que vão aplicar, instrutores que se dedicam mais a um, dedicam mais a outra, e depende muito da sua linha, mas o caminho, como eu falei, é um só. Então, o importante é você entender que por trás de qualquer caminho desse, esse é o propósito, é você praticar esses outros movimentos, né? Essas outras etapas, termos do yoga. E aí, vamos chegar na parte de chakras, né? Se tiver aí alguma dúvida, já coloca. Você já deve ter ouvido falar nos chakras, que são... a gente tem aqui em sânscrito também, né? Lembra da língua, né? Então, é importante você entender, porque às vezes vira moda, né? As pessoas falam chakra, às vezes nem sabem o que é, mas na verdade é uma palavra que significa justamente roda, o disco giratório, até vórtice, né? E justamente são pontos que foi, né? Pelo esse caminho, eles foram identificando que são pontos que centros de energia que está no nosso corpo, vamos chamar assim, corpo mais astral, não está no físico, não está na coluna, mas está nesse corpo astral, né, nessa parte de energia, onde eles distribuem essa energia vital. Por isso que você faz os asanas para liberar, né, o seu corpo ficar mais maleável, por isso que eu falei para vocês soltar, às vezes só tensão que você tem física de um dia estressante já não te bloqueia. Então, às vezes, a emoção, né? De repente, você queria falar com alguém, o chakra aqui do laríngeo, você não fala para não responder, ou você está com raiva de alguém. Todas essas emoções também acabam fazendo com que essa energia sutil não flua. Inclusive, foi no Reiki que eu descobri que eles usam também, né? A mesma analogia desses centros de energia. Então, assim, ali a gente vai falar um pouquinho de cada um desses chakras, né? E aí, vamos falar também dos nadis. Então, o que é isso? Tá? Eu vou só explicar aqui rapidinho. Teria, como eu falei, que a gente se aprofundar nisso, mas a ideia aqui é fazer uma introdução para quem não conhece e depois a gente bater um papo, tirar as dúvidas. Deixa aí no chat, eu já vou dar uma olhadinha, tá? Quem está aqui assistindo. E o importante é a gente saber que tem essa conexão com um caminho, mais um caminho que você tem de se autoconhecer. E aí, o que é, né, essa energia vital que é chamada de prana no caminho do yoga? Essa energia vital é que, se nela não estiver fluindo, né, você acaba tendo alguns bloqueios emocionais e físicos que vão virar, né, em algum momento, que chega no físico mesmo, no estágio final, que é uma doença que pode estabelecer em alguma parte do seu corpo. Então, os nadis já são milhares de canais, né, que o próprio nome diz, né, como se fossem correntes que fluem essa energia, tá? E aí, através desses nadis, que tem esses três principais que está aqui na imagem, né, Sushumna, Ida e Pingala, um do lado direito, um do lado esquerdo, o Sushumna principal, que é justamente aonde você depois, ao você fazer os exercícios do yoga, as práticas, a respiração, a meditação, pranayama, alimentação, aquele caminho que eu coloquei, né, dos niyamas, você consegue equilibrar e ele consegue distribuir até chegar nos chakras, e aí nos chakras ele armazena e leva para o exterior. Então, isso é importante porque aqui até na imagem mostra, né? Você vai trabalhar isso aqui para que se libere através da coluna, né? Não na coluna vertebral, mas poderia fazer uma analogia no parte físico com o sistema de glândulas, né, que a gente tem. Então, aqui desde o chakra que você tem aqui mais básico, você percebe que você vai saindo dos instintos mais básicos e você vai passar até o coração e faz, né, com o chakra cardíaco, que a gente vai falar dele, ele vai até nos níveis mais sutis. E aí tem até as cores, daí que tem os 7 chakras, as 7 cores, e aí você faz uma analogia, né, por que né, as 7 cores do arco-íris, e aí você percebe que realmente tem isso, tem essa energia, né? Quando você vê a chuva ali, vê o arco-íris, você percebe que realmente tem conexão, que lá na Índia, lá no Antigo Oriente, eles já percebiam, e chama justamente porque as pessoas que têm essa, digamos assim,
chegou nesse estado meditativo, eles começam a observar, né, que tem essa luz, digamos, de energia fluindo no seu corpo ou estagnada, tá? Aí, vamos trazer para os óleos essenciais, né? E aí a gente já vai deixar aqui no final uma prática que a gente vai fazer, e você também pode deixar suas dúvidas, mas o que eu queria trazer? Esses chakras, tá? Você pode usar os óleos essenciais e ativar, ou, digamos, equilibrar na parte mais sutil que eu estou falando, dessa energia vital. Então, por exemplo, se você for começar aqui da base, né, que é o chakra raiz, você pode utilizar o balance, o copaíba, o anchor, e é onde você tem a estabilidade, as emoções básicas, sabe aquela emoção de raiva que você tem toda essa parte, né, que você tem animal, digamos assim, né, que é o seu instinto mais animal, ele precisa estar equilibrado. Em alguns momentos você tem que saber como colocar, né, até para você não se anular. Mas, de qualquer forma, esse equilíbrio você pode fazer através dos óleos essenciais. Seja através, de repente, de uma massagem, seja através de inalando e fazendo essa meditação, concentrando naquele ponto, que é o exercício que até que eu vou sugerir para a gente fazer daqui a pouco. E aí você vai entendendo que, de repente, você está sem criatividade, você está com os relacionamentos saudáveis, aí tem o chakra que é chamado chakra sacral, né? Que eu estou falando, trazendo mais as palavras aqui traduzidas, né? Do que a palavra em sânscrito. Então, assim, o sacral, você tem a questão ali, então começa na base, pés, né? Aí você tem aqui o períneo, e depois você tem ali o sacral, é justamente a parte de criatividade, relacionamentos saudáveis. Então, você pode usar um citrubliss, um tangerina, um óleo essencial de bergamota, o anchor, você vai ver, eu já vou falar desses que estão aí em maiúsculo, né? Por que estão assim? Aí você vai para o plexo solar. Perceba que ele sai de um vermelho, né? Já está laranja, amarelo. Aí o plexo solar é onde você, de repente, está ali faltando autoconfiança, pensando emocionalmente, né? Faltando força de vontade. Sabe aquela pessoa que está procrastinando? Então, talvez tenha um bloqueio emocional, e às vezes até um bloqueio físico. Por isso que o Zenguest está aí, né? O nosso blend da parte digestiva, do metabolismo, o blend on guard, que é o blend da imunidade, onde você precisa ter essa força de vontade. Quem está doente, está com imunidade baixa, acaba não tendo vontade de fazer nada. E aí o outro é o align. Então, esse é mais um outro chakra que você pode trabalhar com óleo essencial. A gente chega no cardíaco. A gente diz que o cardíaco é onde você faz a transição dos níveis mais densos para os níveis mais sutis. Por isso que os caminhos, né, muitos caminhos também falam, né, o caminho para encontrar a iluminação, o ser divino, é através do coração, através do amor. Então, é por isso que a gente tem que ter o amor próprio primeiro. Então, a aceitação, a compaixão, né, por você, pelos seus defeitos, pelo que você, de repente, já passou e pelo que as pessoas, de repente, fizeram com você. Então, trabalhe com o Brief, que é um óleo muito legal, né? Tem ele até aqui, é um óleo que a gente usa muito para respiração. Então, aqui a gente pode trabalhar isso inalando, pode trabalhar também fazendo uma massagem, fazendo uma meditação. O gerânio, que é um óleo muito utilizado pelas mulheres, né? Mas também os homens podem utilizar. Inclusive, eu tenho utilizado bastante, tenho trabalhado um pouco essa parte também, né, da gente liberar esse amor, porque hoje o mundo está tão denso, né, que a gente precisa realmente transformar e transmutar tudo em amor. E o Align, que está de novo aqui. Então, vocês vão ver, eu vou falar porque que de repente, estão muitas opções, vamos usar 3 opções, já dá para equilibrar e fazer esse caminho, né, de fazer fluir essa energia vital. Aí você tem o laríngeo, tá? Que é onde a gente chega na comunicação, quando eu te falei, sabe? Eu tive muitas questões, né, quando eu era criança, de dor de garganta. Quem aí, deixa aí no chat, quem já teve muitos problemas, tinha tomar um antibiótico por causa de dor de garganta e tal. Eu, direto. E aí eu percebia que muitas coisas que eu queria me comunicar, hoje eu posso estar aqui nesse trabalho que eu faço, né, me comunicar. Às vezes eu não podia, né? Às vezes crenças limitantes que eu tinha, às vezes uma família que de repente estava um pouco mais repressiva. Tudo isso você pode trabalhar, né? Não importa se hoje você não é mais criança, trabalhe isso. Primeira coisa, identifica e depois trabalha a sua expressão, a sua comunicação. O Whisper acabou de lançar também, é um blend especial que a gente pode utilizar, o próprio Peppermint, que é um dos óleos mais versáteis que tem, o Lavanda e o Align. E aí a gente chega no frontal, né? Esse frontal
tem uma conexão, né? Hoje já sabe dentro até que tem uma conexão com a nossa glândula pineal. Então, por isso que você fala da intuição, da percepção, né? E aí, eu não vou falar disso hoje, mas até questões de alimentação pode bloquear, né? A gente tem como, digamos, ativar isso através do caminho do yoga. E aí, utilizando alguns óleos também, o Serenity, o Intune, que foi um lançamento também recente, o Lavanda Clássico, que eu estou falando, o Clary Sage, também muito utilizado pelas mulheres, e o Arise, que é um óleo essencial aí, que a gente vai falar muito sobre ele, tá? E aí, em relação ao último, né, que seria o chakra, que até a gente fala que é o chakra coroa, né, o chakra que você tem ali o símbolo do Om, né, você tem a iluminação, é onde a gente quer fazer a transcendência, né, onde você realmente quer ter a bem-aventurança, onde você equilibrou todas essas outras partes que eu comentei, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e aí você se eleva. Então, você tem o Elevation, você pode utilizar, é o blend, que é até o nome, né, que a gente dá para a nossa comunidade, o Frankincense, o Rosa e o Passion, né? São óleos mais nobres, óleos que você vai saber ali que são óleos que realmente você pode trabalhar também isso em alguns momentos ali da sua prática, da sua meditação, e incluir, de repente, o Arise. Então, espero que vocês estejam gostando até aqui, tá? E quando eu falei dos 3 óleos essenciais, do yoga ali, né, que eu comentei para vocês, que aqui no chakra a gente sempre está falando da Rise Align, né? Dá uma olhada, quem quiser tirar o print aí depois, você vai poder assistir depois também. Mas olha como você, com 3 óleos, acabou de chegar no Brasil, você consegue trabalhar também essa parte dos chakras, que é a nova coleção Yoga, que foi desenvolvido pela Duterra, tá? Justamente para você trazer os principais óleos e trabalhar essa filosofia do yoga, da força, da flexibilidade, do equilíbrio, tá? E aí você ancorar, você alinhar e você levar. Então, você enraiza, você centraliza, você se ilumina. Eu vou falar um pouquinho deles aqui, tá? Deixa as suas dúvidas e a gente já vai abrir aqui para tirar as dúvidas. O Align, tá? Que eu conotei lá nos chakras, e agora eu vou falar o que tem dentro desse óleo. Esse é o óleo que é para alinhar, equilibrar, né? Então, é um blend que tem óleos especiais. A Terra, sempre quando vai pesquisar, ela pesquisa, ela trouxe professores de yoga, trouxe pessoas que estão no caminho também, que entendem dos óleos, junto com o corpo científico, e viu as principais características químicas para dar um óleo que trabalhasse esse emocional, onde você teria autoaceitação, né? Você se confiar mais em si mesmo, você está aberta para novas possibilidades, está naqueles chakras que eu comentei na tela anterior. Então, você tem lá bergamota, coentro, manjerona, hortelã-pimenta, jasmim, rosa, que são um dos óleos mais nobres que tem, e já vem diluído para você poder fazer aquela massagem antes da prática, depois da prática, ou até no dia a dia, tá? Então, é o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo. Aí você tem alguns asanas, né, que são as posturas que você pode trabalhar com ele. Então, tem a postura do Guerreiro 2, tem a postura do Triângulo. Depois, quem quiser, né, dentro da comunidade, está combinando, de repente, fazer uma aula online também. Aí tem o Anchor, né, que é um óleo que a gente utiliza aí para ancorar o seu melhor, que é onde você enraiza, né, fortalece, e aí você pode também usar dentro do yoga e fora do yoga. A ideia é que a gente possa utilizar ele nessa parte também de trabalhar aqueles conceitos, né? Não só nos asanas. Mas, por exemplo, aqui também tem óleos muito nobres, por exemplo, lavanda, cedro, sândalo havaiano, que é um dos óleos mais nobres que tem, o canela, o frankincense, que é o óleo que é o rei dos óleos, pimenta preta e o patchouli. Então, você consegue também trabalhar o chakra raiz, chakra sacral, fazer as meditações, né? Meditações sentadas, torções, que no yoga tem bastante torções, por isso que eu falei que trabalha a parte endócrina também. E o Arise você trabalha ali o elevar-se, iluminar-se. Então, ele apoia justamente essa estabilidade de você se libertar, né? Depois que você trabalhou tudo, enraizou, alinhou, eleva, se liberta, e aí a gente tem aí óleos essenciais também muito interessantes nessa combinação, como o grapefruit, o lemon, mantos, melissa, que é um óleo que chegou no Brasil também, é nobre, é um óleo especial, pinheiro siberiano, tá? E já está todo ali preparado, fácil para você utilizar. Então, as posturas que você pode utilizar, né? E os chakras, o frontal, o coronário, você faz muito, né? No yoga tem muito essa questão do alinhamento, então você trabalha força e alinhamento, como eu te falei, então você tem algumas posturas que você pode trabalhar esse óleo
e já levar. Quando a gente faz alinhamento, tá? Até para vocês entenderem a questão do alongamento, na verdade, é quando você traz a energia do sutil. Quando você pratica o yoga, é diferente de uma atividade física, você está consciente também dessa energia sutil. Então, por exemplo, você se conecta com os seus pés e traz essa energia, pensando nos chakras e respirando até a elevar no chakra coronário, por exemplo, né? Desde a base até o coronário. Então, você vai fazendo isso, eleva e através da respiração isso vai se ativando. Então, essa uma parte que eu queria trazer para vocês, tá? E agora aqui, eu peço que vocês anotem essas frases abaixo aqui. Aqui é um resuminho, tá? Quem quiser pegar um resuminho dos olhos pelos chakras, e a gente vai fazer isso no final, tá? No final, a gente vai fazer uma dinâmica, uma prática, o nome que você quiser dar desse caminho do yoga. Então, vê qual dessas frases te tocou mais hoje. Eu confio, tá? E de repente trabalhar o Anchor no chakra raiz, né? O Muladhara Chakra. Eu aceito, eu perdoo. Então, já anota se é esse que você quer trabalhar, né? Então, a cor vermelha, a cor laranja, perceba que sai do benço e vai subindo, como eu falei. Aí o Align dá para trabalhar o eu posso, eu consigo, tá? No plexo solar. Eu sou amor, no chakra cardíaco, eu me expresso. Mas essas palavrinhas embaixo, anote qual está te tocando mais hoje, que a gente vai fazer daqui a pouco um exercício. Eu me conecto, eu permito e eu me entrego. O eu me entrego, percebe que é lá no chakra coroa, que é a cor violeta, né? Então, você sai lá do vermelho, passa pelas cores mais sutis até chegar no violeta, que é uma cor de transmutação, né? Então, você pode estar utilizando ali, normalmente, aquela postura final do yoga, que toda a prática de yoga a gente termina em Savasana, que é aquela postura deitada, que quem olha de fora pensa que está deitado, mas tem um alinhamento, tem toda uma técnica para fazer aquilo.